Olá, amigos internautas. Estamos começando mais um programa, O Trabalhismo na História. Hoje nós temos como convidado o senhor Maurício Paiva. Ele é um dos signatários do Encontro de Lisboa. Senhor Maurício, obrigado por aceitar o nosso convite. E eu queria começar perguntando para o senhor o que levou o senhor à política e como foi a circunstância. Eu fui, inicialmente, eu vou começar no momento que eu me integro à política estudantil, né? Eu venho do interior de Minas Gerais para Belo Horizonte. Eu sou mineiro, nasci numa cidadezinha próxima a Viçosa, que se chama Pedra do Anta, né? Viçosa é conhecida, é um município que tem uma universidade em todo lado, né? Na época era apenas uma universidade voltada para a área de agricultura e pecuária, né? Veterinária e agronomia, mas eu vim para Belo Horizonte em 1963. 63, um ano antes do golpe de 64. E aqui eu fiz uma espécie de vestibular, um teste, para estudar no colégio estadual. E passei no teste, não entrei pela porta dos fundos, como a maioria das pessoas entrava. O colégio estadual era um colégio de elite em Belo Horizonte na época. Ali estudava, por exemplo, a filha do Magalhães Pinto, que era o governador do estado e banqueiro, um dos maiores banqueiros do Brasil. E o que é um mérito, porque ele punha a filha na escola particular. Hoje, as pessoas desse nível põem as suas filhas, seus filhos, lá em Harvard ou em outros lugares, né? Mas, enfim, naquela época não existia essa prática. E eu fiz ali o terceiro científico. Hoje, esse é o último ano do ensino médio, né? Mudou a nomenclatura, mas a sequência é a mesma. Eu fiz ali esse início da minha chegada aqui a Belo Horizonte e fiz um vestibular para a escola de engenharia. Passei, mas fui excedente, um fenômeno que iniciou-se naquela época. Isso um pouquinho antes do golpe de 64. O vestibular foi em fevereiro, né? Foi no final do ano e o início do ano letivo foi em fevereiro, né? Março, início de março, e o golpe foi em abril. Aliás, a nossa entrada na universidade atrasou-se um mês, justamente pelo golpe de Estado de 64. O ministro da Educação, na época em que nós fizemos esse vestibular, era o Darcy Ribeiro, né? Ele era o ministro de Educação do João Goulart. Bom, tudo isso mudou exatamente quando entramos na universidade. Eu entrei na universidade até com alguns dias mais de atraso, eu e meus colegas que fomos excedentes, porque nessa época não existia a nota de corte. Passou, entrou, né? Fez a nota mínima, entrou. Tivemos a nota mínima, não tinha vaga. Então, houve uma luta para entrar e foi ainda no tempo do Ministério do Darcy Ribeiro, né? Que entramos na universidade. Houve um aumento de verba, uma coisa assim, e entramos. Conseguimos entrar, éramos um grupo pequeno. A escola de engenharia era, na época, mais ou menos um quinto o número de estudantes da universidade. A Universidade Federal de Minas Gerais ficava quase toda ela no centro da cidade, no central da cidade. Todos os cursos na região central da cidade. E o mais central de todos, os mais centrais de todos, eram a Escola de Engenharia, a Escola de Direito e a Escola de
a Faculdade de Economia, né? Existiam outras que eram também centrais. Não tinha ainda o campus, tinha alguma coisa no campus da universidade, onde está concentrada hoje toda a universidade, né? Toda a Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eu entrei ali, e a escola de engenharia tinha 1/5 dos alunos da universidade. A universidade tinha, na época, cerca de 10 mil alunos, dos quais 2 mil na universidade, na escola de engenharia, com 6 cursos superiores. No início, optei pelo curso de engenharia elétrica, um dos 6 cursos. Mas os primeiros 2 anos dos cursos eram divididos em 2 partes apenas. O grupamento A, o grupamento B. A era os cursos de engenharia elétrica, mecânica e civil. E o grupamento B era engenharia química, minas e metalurgia. 2, porque tinham vertentes diferentes, opções diferentes, formação diferente, né? Engenharia, muita matemática, para resumir, muita matemática. Então, tinha muita matemática, muita física, tudo isso. Agora, era uma efervescência política esse período escolar? Como é que era? Já naquele momento, não. Porque tinha havido o golpe de Estado que caiu forte em cima do movimento estudantil, que era muito forte, né? Muito ativo. O movimento estudantil era muito ativo. Era e continuou muito ativo, mas teve um momento depois do golpe de 64. Foi exatamente o momento em que eu entrei na escola de engenharia. Eu não tinha uma atividade política propriamente, eu tinha assim, questionamentos, lia, pensava nas coisas, né? Via que era possível mudar o país, que Cuba, daquele tamanhozinho, conseguiu fazer o que fez naquele momento, né? Com um império tão potente em cima de todos nós aqui na América Latina, que era possível se fazer alguma coisa para mudar o país. Isso eu sentia, era um sentimento difuso, digamos assim. Eu nunca tive influência política de ninguém. Eu vivi a minha vida e fui acompanhando ali os meus próprios passos, olhando para frente, para os lados e para trás, e fui encontrando um caminho que me confortava, digamos assim, confortável. Havia alguma atividade política na universidade e eu fui me integrando àquele ambiente, fui me integrando. Mas eu não tinha nenhuma ligação com nenhuma organização, ninguém me influiu. A maioria das pessoas que do meu tempo, que vinham já com alguma atividade política, tinha alguma raiz no Partido Comunista Brasileiro, né? Alguma raiz, às vezes não era dele próprio, mas de um pai, de alguém, né, que influenciava. Eu nunca tive essa influência. Agora, o senhor o senhor era, por exemplo, simpatizante do governo Jango? Sim, mas eu era simpatizante no sentido de que eu via, eu sentia as coisas, né? A luta política eu sentia, mas eu não tinha muita compreensão disso. Eu não tinha muita compreensão. Eu não fui feito na escola. Nesse aspecto, eu não fui feito na escola. Eu não estudei, eu vi as coisas acontecerem e fui participando. Assim, sem um critério. Mas, na minha escola, que eu repito, era 1/5 dos alunos da universidade, ficava aqui no centro da cidade, no centrão, ao lado da Praça 7, Praça da Estação, todo o conjunto da Escola de Engenharia, tinha algum movimento, era pouco, e eu participava.
das assembleias, das atividades. Eu já comecei participando para entrar na universidade. Eu tive que lutar para entrar na universidade. Eu e os meus colegas excedentes. Depois, anos depois, eu fui encontrar excedente. Depois eu vou relatar isso na ordem cronológica, né? Eu cheguei a um momento que eu fui dirigente um dos dirigentes, fiz parte da diretoria do DCE da Universidade Federal de Minas Gerais. E ali eu tive e me empenhei por lutar pela entrada de excedentes. Ainda existia o fenômeno dos excedentes em outras escolas que entraram como excedentes lutando. Agora, como é que o senhor, que não era um militante, que só participava das assembleias, né, acompanhava, como é que é essa transformação do senhor em militante político? A partir do que aconteceu? Eu fui passo a passo, né? Eu participava das assembleias, às vezes de reuniões, mas não era muito empenhado, para dizer a verdade, não era muito empenhado. Eu tocava a minha vida, era responsável, tocava e estudava, e tinha muita dificuldade, porque eu não tinha uma base de estudo forte. Eu comecei a aprender muita coisa na vida nesse último ano do curso científico no colégio estadual, porque antes o meu ensino era muito precário, né? Eu nasci numa cidadezinha, hoje as pessoas não têm a memória disso. Numa cidadezinha, o interior de Minas Gerais não tinha colégio público de segundo grau, né? Não tinha um ensino básico, só tinha o primário, de primeira a quarta série. E, a partir daí, era o curso ginasial, que hoje é a quinta até a oitava série do ensino fundamental, né? Não tinha isso, só tinha na área privada. Eu fui estudar num colégio, num ginásio em Teixeiras. Na verdade, eu sou natural de Teixeiras, porque o meu pai era brigado com o dono do cartório, então ele me registrou na sede do município. Na época, era Pedra do Anta, onde eu nasci, era distrito de Teixeiras, né? Uma outra cidadezinha que fica ali naquela região. E depois eu passei para o Colégio de Viçosa, né? Também privado, um colégio privado. E fui lá até o segundo científico, fui da quarta série ginasial até o segundo científico, depois vim para o colégio estadual aqui. Vim para fazer o último ano. Então, eu aí segui a vida. De repente, eu fui chamado a integrar uma chapa para disputar o DCE. A escola de engenharia era fundamental na luta política no movimento estudantil, até porque tinha um quinto dos estudantes da universidade, né? E eu tinha uma presença, eu era respeitado, eu e outros colegas, né? Inclusive outro colega que foi também compôs a chapa para o DCE. E compusemos a chapa. O movimento estudantil, nesse momento, aqui em Belo Horizonte, era dominado pela AP, Ação Popular. Todos os diretórios, o diretório central dos estudantes, tudo. Eles dominavam todos os diretórios. Era uma organização forte no movimento. O Frei Beto era atuante nessa época aí? Era desconhecido. Através da AP? Ele era um dominicano atuante no âmbito dos dominicanos, digamos. E tinha vínculos, provavelmente, não sei, com a AP. Eu suponho que tinha vínculos com a AP, porque a AP veio da JUC, da Juventude Universitária Católica, né? A AP veio daí. Eu não conheço a trajetória do Frei Beto antes disso aí, nesse tempo aí, antes dessa evidência que ele teve depois da prisão dele,
etc., depois dos episódios lá em São Paulo, né? A prisão dos dominicanos, ele assumiu a evidência depois disso, né? Uma evidência pública, eu não conhecia. Tinha outros dominicanos que eram muito atuantes aqui, eu sei disso. Eu sei, mas não convivi lá. Era um outro ambiente, não era o meu ambiente político. Eu continuei a minha vida como estudante e ali desempenhando a minha função no DCE. E eu falo disso, eu estou aqui, talvez eu não sei o tempo que interessa a vocês falar disso, eu tenho um livro publicado, que são as minhas memórias, né, que abrange esse tempo todo e todo o exílio, até a volta do exílio, que é esse livro aqui. O Sonho Exilado. O Sonho Exilado. Esse livro aqui, ele está aí na internet, não tem edição digital. Esse livro não tem edição digital, mas está tudo aqui, inclusive, no final dele, o relato do final do meu exílio, que foi em Portugal, né? São 5 anos em Portugal. Eu relato aqui no final o encontro de Lisboa, né? Com alguma documentação. Aqui, por exemplo, tem aqui um encontro com foto, um encontro de Lisboa e tal. Depois eu vou te mostrar algumas fotos aqui que eu tenho uma sugestão a fazer a vocês, tá? Sobre isso aqui. E tem aqui algumas páginas que eu falo disso aqui, tem aqui fotos aqui, ó, tá? Outras fotos aqui, tá? Do Brizola, né? do momento do encontro, Brizola chegando a Lisboa. Mas vamos continuar a narrativa para a gente chegar lá ao encontro. Pois é, mas a conversa vai à frente e volta aqui atrás. Aqui também tem uma moção, por exemplo, assinada pelo Olof Palme, aqui, ó, de apoio a nós, né? Anistia, democracia no Brasil. Olof Palme, primeiro-ministro da Suécia, que depois foi morto lá em condições, em situações enigmáticas até hoje. Bom, voltando ao momento em que estávamos. Eu estava na escola de engenharia, fui eleito como secretário, primeiro secretário do DCE. Eram 10 membros da diretoria, 10 membros. Presidente, 5 vice-presidentes, 2 secretários e 2 tesoureiros. Eu conto aqui, né, nesses meus relatos, que menos da metade do mandato sobraram 3, porque a repressão caiu com tanta força sobre nós, o exército caiu sobre nós, o exército brasileiro. No primeiro lugar que o exército brasileiro abriu um inquérito policial militar foi aqui em Belo Horizonte, e caiu com força, né? Eu vivia preso. Fui preso por todos eles. Eu só não fui preso pela Marinha, porque não tinha aqui, e a Aeronáutica não tinha, tinha um posto aqui, né? E estava encarregado de ser preso, porque o presidente vivia escondido. O presidente era o Jorge Batista, presidente do DCE. Mas o senhor era preso, saía? Como é que era? Preso, saía, interrogado, preso às vezes em manifestação, às vezes em casa, convocado para prestar depoimento e ficava preso, né? Tudo isso está relatado ali nesse livro. Se vocês tiverem interesse, está lá relatado nesse livro, em síntese, né? Porque isso é um voo sobre muitas coisas na vida, embora eu comece num momento em que eu começo uma militância política, uma atividade política, e até a volta do exílio. Só esse período que abrange esse livro aqui. Bom, então, eu acabei vendo, a certa altura, que eu tinha que ter um vínculo com uma das organizações que eram clandestinas, sempre eram clandestinas, mas
a repressão sabia mais do que nós sobre elas, né? E que era a Polop, né? Que era o que sobrava da fragmentação do Partido Comunista Brasileiro, que aqui tinha a corrente que se rearticulou na ALN, né? Comandada ali pelo Marighella, Toledo e outros, né? Que articularam essa fragmentação do Partido Comunista numa organização chamada ALN, Ação Libertadora Nacional, né? E tinha outros grupos que não tinham nenhuma expressão. O PCdoB, por exemplo, não tinha expressão nenhuma, que depois teve expressão, até porque herdou grande parte da AP, do desmoronamento da AP, da Ação Popular, né? Não tinha. Tinha aqui a corrente e a Polop, a corrente, e tinha a AP. Agora, a Polop, um dos grandes membros da Polop era o Teutônio dos Santos, né? Não era, ao contrário, não era. O Teutônio foi para o Chile em 1966, né? A repressão aqui começou. Eu conheço muito bem o Teutônio, eu passei pelo Chile, entendeu? E depois, no PDT, nos encontramos aqui, ainda um pouquinho no momento do PTB, aqui em Belo Horizonte. Ele não tinha nenhuma influência aqui, nenhuma. Ele teve até alguma influência no Chile, Teutônio, né? Podemos falar sobre isso, se quiserem, mais para frente. Agora, aqui eu nem conhecia, nem sabia da existência, porque eu cheguei depois. Ele vinha de antes de 64. Eu cheguei depois, né? Ele vinha ali de 64, 65, 66, né? Igual o Serra. O Serra foi presidente da ONU, né? Mas ele teve um golpe, ele fugiu para a Bolívia e depois para o Chile. Bolívia e o Chile, né? No primeiro dia, nos primeiros dias do golpe, ele fez a sua vida política depois da UNE no Chile, né? O Serra. Então, não tinha nenhuma influência aqui. Aqui, nenhuma. Eu tinha uma atividade política muito intensa aqui. Eu não conhecia esses personagens. Eu conhecia outros, né? Eu conhecia outros pela mídia e alguns pela militância, né? No meu momento aqui, o presidente da UNE era o Travasso, né? Que anda esquecido, porque morreu logo que voltou do exílio, né? O pecado mortal é morrer. Ou morrer antes da hora. Morrer de acidente, né? Morrer antes da hora. Estava jovem ainda, morreu e foi esquecido. Era o Travasso, era um militante da API, presidente da UNE e muito ativo. E outro militante que a história não faz justiça a ele é o Aldo Arantes, que era um dirigente da UNE de mão cheia, tá? Muito mais ativo do que todos os outros. Aldo Arantes, tá? Ando esquecido também, né? Foi morto depois que voltou de Cuba, integrado ao Bolívia. Isso aí são coisas que vão lá para frente. Mas, enfim, naquele momento tinha um conjunto de pessoas que eram muito ativas na UNE. Tinha outras pessoas na UNE que compunham a chapa, mas que não tinham nenhuma expressão, né? E o Zé Dirceu, por exemplo, nunca foi da UNE. Era um militante de São Paulo. Tá? Não era conhecido aqui pela mídia. A atividade política no meio estudantil era muito forte no Rio de Janeiro e aqui em Belo Horizonte. E em São Paulo, só São Paulo. Não tinha Ribeirão Preto, Campinas, isso era muito pouco. Não tinha expressão. Aí aqui em Minas era só Belo Horizonte. Não tinha pelo interior afora. E o Rio de Janeiro era só o Rio de Janeiro. Só o Rio de Janeiro, a capital, né? E não tinha o Rio de Janeiro e o estado da Guanabara,
né? Não tinha mais nada. E outros estados tinham pouca expressão, né? Se você for ver, Recife tinha alguma coisa, Porto Alegre alguma coisa, e muito pouco. Era tudo concentrado aqui no Sudeste, né? Tudo no Sudeste. Bom, enfim, eu estava falando de mim, eu estava no DCE, e a certo momento eu me integrei à Polop, no final da Polop, porque a Polop acabou se dividindo aqui e também no Rio de Janeiro, porque ela tinha alguns militantes no Rio de Janeiro, um núcleo no Rio de Janeiro e alguns poucos em São Paulo, dividindo aqui e no Rio de Janeiro, dividindo a Polop. A Polop ficou, uma parte virou um grupo que se assumiu como POC, Partido Operário Comunista, né? E o outro grupo que assumiu em ação, né? Numa ação, assumiu a denominação de Colina. Não tinha esse nome, assumiu ali em cima de um ato, de uma ação armada, né? E assim ficou, conhecido como Colina. E eu fiz parte desses grupos. E esses grupos foram se radicalizando na mesma medida em que a repressão foi se radicalizando. E isso foi fazendo um filtro. É por isso que eu digo que a direção do DCE de 10 membros, na metade do meu mandato, já só tinha 3. Mesmo assim, um dos 3 era uma tesoureira, né? A primeira tesoureira. Nós tínhamos uma atividade até administrativa, tinha funcionários do DCE, tinha uma sede social, tinha hora dançante todo fim de semana, tinha carnaval, tinha tudo, tinha funcionários, né? Você tinha que administrar aquilo ali. Era vinculado à universidade, mas tinha uma independência, né? Eu tinha que mandar para ela, no pensionato onde ela morava, o livro de atas para ela assinar, os cheques para ela assinar, os documentos para ela assinar, porque ela nem ia descer mais, né? O medo faz parte da política, faz parte de tudo, faz parte da vida, né? Então, as pessoas foram se afastando. E eu fiquei até o fim. Fiquei até o fim e fui em frente. O presidente também ficou, era o Jorge Batista. O Jorge Batista foi presidente, terminou seu mandato. Ali ele não vivia a polícia no calcanhar dele, mas ele não foi propriamente preso, foi interrogado algumas vezes, ele foi preso mais tarde no Congresso da UNE, ele já não era o presidente do DCE. Ele acabou morrendo num acidente, anos depois, eu voltei do exílio, encontrei com ele, tudo, ele morreu num acidente de estrada, né? Mas, enfim, eu terminei o meu mandato, segui a vida e segui na Colina. A Colina também se radicalizou, né? Foi para a luta armada, para a ação armada, né? E eu participei. Não era toda a Colina, né? A Dilma, por exemplo, fazia parte da Colina, mas ela nunca pegou em uma garrucha sequer. Garrucha dos canos, aquela velha. Ela não sabe nem o que é uma arma. E ficou nessa época de campanha aí, a Dilma fez tal, o cofre do Ademar, ela nunca participou de nenhuma ação armada. Nunca. Isso eu posso te afirmar. Agora, parte da vida dela foi posterior à minha prisão, e aí eu não tenho testemunho pessoal. Eu tenho testemunho de conhecimento geral das coisas. Nunca participou de ação armada. Tinha as pessoas que participavam de ação armada nas organizações, não só na Colina, mas na LN, na VPR, em São Paulo, né? E as pessoas que eram militantes, atuantes, muitos deles, e corriam muitos riscos, e muitos foram até mortos, torturados, desaparecidos, mas não são armados. Então, era um pequeno grupo aqui, principalmente aqui em Belo Horizonte, mas tinha um núcleo no Rio de Janeiro, que acabou se unindo à VPR. Se uniu no momento em que eu já estava preso. Bom,
eu acabei preso. Já estávamos semi-clandestinos, fizemos algumas ações, né, armadas, e acabei preso num aparelho e preso em circunstâncias de confronto armado, em que eu levei tiro e não morri, estou aqui, né, levei tiro, e 2 policiais morreram, um ficou ferido, enfim. E eu passei 1 ano e meio na prisão e fui banido. Banido, né, trocado pelo embaixador alemão. Agora, o senhor foi preso num confronto com a polícia. Esse período na prisão, como é que foi esse período na prisão, São Maurício? Eu primeiro fiquei preso aqui no entorno de Belo Horizonte, aí interrogado na delegacia de furtos, interrogado no Exército, né, ameaças e tudo. Como eu estava ferido, eu primeiro fui para o pronto-socorro, né? Depois de algum tempo lá, como eu não morri, eles me levaram para o pronto-socorro. E no pronto-socorro foi o meu primeiro interrogatório, no pronto-socorro. Os meus companheiros que foram presos comigo foram interrogados no DOPS. Fomos presos não pelo DOPS, pelos policiais da delegacia de furtos. Foram levados a seguir para o DOPS. E ali fomos interrogados, os inquéritos iniciais foram ali, o Exército assumiu o controle, né? E isso passou a ser, os interrogatórios passaram a ser na delegacia de furtos e roubos e no Exército. O Exército mandava a delegacia de furtos e roubos fazer o chamado serviço sujo, né? Que era a tortura, etc, etc. Ali era só, no Exército, era a pressão e a ameaça, né? Esse inquérito era comandado, na época, pelo coronel Otávio Medeiros de Aguiar, que depois foi general e foi ministro do SNI, chefe do SNI no governo Figueiredo, né? E o senhor foi torturado nesse período? Foi. Aí as torturas nesse período inicial para mim, foram até pequenas comparadas com algumas pessoas, justamente porque eu estava ferido, né? Eu levei 2 tiros e estava ali meio capenga. Então, e fui interrogado no início no próprio pronto-socorro, né? E depois eu fui para o presídio e vivia sendo interrogado, aqui, acolá, mas eu geralmente era o último ou dos últimos a ser interrogado, né? Isso está atestado lá nos arquivos do DOPS, que estão no arquivo público de Minas Gerais. Faltam documentos lá, viu? A reconstrução da história, às vezes, se faz com um confisco de memórias, né? Como o stalinismo procurou confiscar a memória de Trotsky, como os chineses procuraram confiscar a memória do chamado Grupo dos 4 na época da Revolução Cultural, né? E assim a história vai se fazendo assim. Agora, nesse período que o senhor estava na prisão, foi sequestrado o embaixador alemão. Como é que vocês ficaram sabendo desse sequestro? Como é que isso se deu na prisão? Aí falta uma coisa que eu preciso dizer. Eu estava aqui, né, em Belo Horizonte, e ficamos ali ficamos confinados quase. Até para encontrar com a família, só encontrava na porta da grade com um sargento, um militar, um policial do lado ali acompanhando. Então, não tínhamos comunicação exterior. Ficamos aqui num presídio, aqui em Neves, aqui próximo a Belo Horizonte. Eu fiquei uns 7 meses aí. E aí, de repente, começaram a sumir alguns companheiros aqui. A gente não sabia para onde eles estavam indo, né? E mais ou menos eu fui preso no dia 29 de janeiro de 69. 29 de janeiro de 69. Né? E
eu terminei o meu curso de engenharia e faltou ali 2 provas no final, né? Em novembro, dezembro de 68. Né? Fui preso logo assim. Aí fiquei ali, aqui próximo a Belo Horizonte, e de repente eles me pegaram aqui, botaram no carro, né, com um tenente, um sargento, um motorista, e me levaram para a PE da Vila Militar no Rio de Janeiro. Lá, sim, eu fui torturado, inclusive numa aula de tortura, né, com choques elétricos e tudo, 8 meses depois de preso. Interrogado e torturado. 8 meses depois de preso. Né? Alguém lá que falou coisas né, informações já velhas, muito velhas, de 8 meses. Né? Mas aqui, nesse período, nesse início que eu estava preso, uns 2 meses depois que eu estava preso, foi morto na delegacia de Furtos um companheiro nosso, que é o João Lucas Alves. Foi morto sob tortura, ali onde todos nós fomos interrogados. Né? E, enfim, não era nada fácil, era tudo muito, muito duro. Né? E lá na PE da Vila Militar, eu passei cerca de 1 mês, né, sendo ali encostado numa cela sozinho ali, e outros companheiros estavam presos, amontoados em outra cela. Né? Eu fiquei sozinho numa cela ali quase 1 mês. Fui torturado e outros também foram torturados, inclusive na aula de tortura. Dali, fomos mandados para Juiz de Fora, onde foram reunidos todos os presos políticos de Minas Gerais, que tinham processo aqui em Minas Gerais, e que eram abrangidos pela 4ª Região Militar, que abrange Brasília, Goiás e Espírito Santo. Foram reunidos num presídio que foi preparado ali para ser presídio. Era um presídio em Linhares, presídio comum, que foi desabitado ali para ser reunido ali. Ali era a sede da auditoria militar da 4ª Região, né? E fomos levados para lá. Nós ficamos lá até o sequestro do embaixador alemão, quando fomos resgatados. Né? Ali, do grupo que estava ali, fomos resgatados 2, 4, 6. Agora, nesse período do sequestro do embaixador alemão, houve uma certa negociação de lista, tal. Vocês já ficaram sabendo o senhor já ficou sabendo que o nome do senhor estava na lista, o resgate? Como é que o senhor ficou sabendo que o senhor estava a ser banido do Brasil? Eu conto todos esses episódios, esses detalhes nesse livro aqui, tá? E são detalhes. Nós ficamos sabendo pelo seguinte: são detalhezinhos, né, da vida. De madrugada, alguns presos ficavam acordados ali e tal, e ficavam ouvindo o rádio do policial que estava na guarita. E ouviram, né? Ouviram e viram a lista. Não houve essa negociação de lista com o sequestro alemão. Essa negociação de lista houve com o sequestro do suíço, que resgatou 70 presos. Houve, inclusive, trocas de presos que se negaram disseram que eles ficaram numa manobra, diziam que já tinham sido condenados pela justiça, etc. Então, houve trocas de nomes nas listas dos 70, dos 40 não. Tá? Foi aquela lista e saiu às pressas. Nós saímos no dia seguinte. Tá? No dia seguinte que foi feito o sequestro, nós já fomos reunidos ali, passados para outra ala e já tomamos, daí a pouco, um avião ali para o Rio de Janeiro, para a base aérea do Rio de Janeiro, e foi tudo muito rápido. Tá? E fomos desembarcar na Argélia. Fala uma coisa, Maurício. Esse trajeto do Brasil à Argélia, como é que foi esse trajeto? Olha, nós fomos reunidos
um barraco, né? Que eu vi, era um barraco ali na base aérea do Galeão. Um barraco que era o quartel da aeronáutica, amontoados ali. Eu não conhecia, nós não nos conhecíamos, eu conhecia mais uns 3 ou 4. De São Paulo eu não conhecia ninguém, eles também não me conheciam, não conheciam os de Minas, então nós não nos conhecíamos. Mas fomos amontoados ali, colocados em celas, né? Em xadrez ali, e fomos amontoados, tirando foto e tudo, e identificados, né? Enfim, houve um protocolo ali comandado por um major da aeronáutica, não sei o nome dele. De repente nos reuniram, colocaram em fila e nos conduziram um avião da Varig, né? Tomamos o avião, nós e os policiais, né, ou militares que nos conduziam, algemados, todos algemados, né, colocados no avião e tomamos rumo, né? Eu sei que rumo tomavam. Se o embaixador fosse resgatado antes, nos matariam todos nós, é evidente, né? Eu tinha consciência disso. Tinha muita gente que não tinha consciência, estava ali meio em festa, né? Mas, enfim, foi assim. Tomamos o avião e fomos chegar na Argélia tarde da noite, né? Desembarcamos, foi isso aí, sem... E como é que foi o exílio? Bom, primeiro eu fiquei na Argélia, né? Ali cheguei na Argélia, eu não conhecia um outro mundo, outra cultura, fomos muito bem recebidos. O governo argelino era o governo do Boumedienne nessa época, né? Que tinha assumido ali um golpe na Frente de Libertação Nacional. O Boumedienne assumiu o lugar do Ben Bella, que foi o primeiro presidente da Argélia livre. Tinha apenas 8 anos de independência a Argélia, quando lá chegamos. 8 anos. Uma guerra terrível contra o colonialismo francês, né? Que nós ficamos sabendo lá. A gente sabia alguma coisa, sabia, até porque tínhamos visto já um filme muito bom chamado A Batalha de Argel, né? É um filme que eu recomendo a todo mundo, A Batalha de Argel, que conta um pouco dessa história da luta. E chegamos lá e ficamos lá. Ali tinha as organizações, nós tínhamos as organizações ali, e nós éramos um grupo que não tinha organização mais no Brasil. Por quê? A Colina depois se uniu à VPR e formou a VAR Palmares, em meados de 70, em junho de 70. Nós estávamos presos. Quando eu estava na PE, tinha acabado de se formar e não durou nem 2 meses, nem 3 meses a VAR Palmares. Dividiu de novo, voltou a VPR e a outra parte continuou com o nome VAR Palmares. Então, ali não tinha ninguém da VAR Palmares, que eu me lembro. Tinha pessoas da VPR. E nós, da Colina, que não tínhamos vínculo com nenhuma organização. E tinha alguns do MR8 e da LN. A LN. Não me lembro aqui agora, se eu olhar o nome de cada um, tinha outros grupos lá. Tinha outros grupos menores. Foi feita uma lista democrática, digamos, de libertação dos presos que estavam na prisão naquele momento. E de várias organizações. E ali ficamos um tempo tentando definir rumos. Alguns resolveram ficar na Argélia, uns poucos. A maioria resolveu seguir rumo a Cuba, entre eles eu. E quase todo o grupo da Colina, menos 2 ou 3 que ficaram na Argélia, que tinham mais função de direção ali, ficar na Argélia para se articular ali na Argélia, na Europa, enfim, não seguiram para Cuba. Nós fomos para Cuba, fizemos treinamento em Cuba, treinamento de guerrilha, urbana, rural, né?
uma parte do grupo que foi para Cuba. Uma parte acabou não seguindo em frente, acabou desistindo ali por circunstâncias, né, que são detalhes também, que eu conto aqui. A maior parte dessas coisas eu conto aqui, que acabaram indo para... Grande parte acabou dessas pessoas todas que estavam dispersas, né, acabaram se reagrupando no Chile, o governo de Allende, né? Alguns na França, que foram os dois polos, digamos, de aglomeração do exílio brasileiro e também latino-americano, né? De outros países aqui. E mais tarde, os chilenos também, né? E antes, foi a maior concentração do exílio brasileiro foi em Santiago, no Chile, né? Aí acabamos, nós também, indo mais tarde para o Chile, porque a organização no Brasil já estava minada. Era um pequeno grupo, já estava minada, e já sabíamos da existência de um personagem chamado Cabo Anselmo, né? E ainda assim entraram pessoas que vieram para morrer. E morrer de forma terrível, né? Morrer trucidado, né? Vieram companheiros nossos lá. E voltaram e mais tarde, ainda mais tarde, outros vieram do Chile, de Buenos Aires, por onde eu passei, e caíram nas mãos do esquema do outro esquema da VPR de colaboração com a repressão, não do Cabo Anselmo, outro. Né? Por isso que eu digo que existia mais de um Cabo Anselmo na VPR. Existia mais de um Cabo Anselmo. Porque esse segundo grupo incluía o Onofre Pinto, que era dirigente da VPR. Ele caiu numa cilada em Medianeira, né? Depois do golpe no Chile, em meados de 74. Eu estava em Buenos Aires, encontrei com ele em Buenos Aires, na rua, em Buenos Aires, né? Eu passei, depois do golpe no Chile, eu entrei na embaixada argentina, como a maioria dos brasileiros entraram em duas embaixadas. Na embaixada da Argentina e na embaixada do Panamá. A maioria não, 90% dos brasileiros que estavam exilados lá no Chile. Alguns saíram pela fronteira, tinham documento, não tinha maior comprometimento, ou se tinham bons documentos, tinham dinheiro. Né? Dinheiro também abre fronteiras. Né? Dinheiro, há duas coisas que abrem fronteiras: dinheiro e documento. Passaporte. Né? Passaporte. Eu lembro do Brizola, eu convivi muito com o Brizola. Eu lembro do Brizola, sempre que diziam, o Fernando Henrique era exilado, ele dizia, mas tinha passaporte. Mas tinha passaporte. Porque o Jango não tinha passaporte. O passaporte do Jango foi dado pelo Stroessner. O único passaporte que ele teve lá, nos primeiros anos do exílio dele, né, no Uruguai, era um passaporte paraguaio, dado pelo Stroessner. Né? E ele tinha propriedades ali, ó, no Uruguai, na Argentina, em Mercedes, na Argentina, ele circulava com esse passaporte paraguaio. E ficou muito contente. Recebeu um passaporte paraguaio. Né? Tinha muita gente que não tinha passaporte, mas tinha uns que tinham passaporte, dinheiro, etc. Tinha um exílio mais ou menos estourado. Né? O Brizola, aquele jeito dele, fala assim, mas tinha passaporte. Faz diferença. Né? O Brizola, quando foi expulso do Uruguai, ele não tinha passaporte, não tinha nada. Né? Ele foi recebido. Nós, lá em Lisboa, nos mobilizamos de madrugada, lá era madrugada, né? Para acionar o Mário Soares. Era período de férias na Europa. Férias na Europa, todo mundo vai, é férias mesmo. O primeiro-ministro tira férias. Ele era primeiro-ministro. Né? Tira férias. Estava na casa de campo dele. Mas o senhor, primeiro, vamos voltar um pouco. O senhor estava no Chile, houve o golpe no Chile, foi para a Argentina. Como é que o senhor chega em Portugal? Bom, aí eu cheguei na Argentina, né? Eu saí da embaixada,
na embaixada saiu um primeiro grupo, né, que a listagem era feita pelos diplomatas da embaixada. Esse grupo, eles só não separaram famílias, mas todos que saíram no primeiro grupo não saíram por vontade própria. O primeiro grupo que acabou na Suécia. O Gabeira acabou na Suécia não foi porque ele foi, não, porque ele estava na lista, né? Estava na lista da embaixada. O Gabeira, por exemplo, eu estou citando um que é o mais notório, né? Que se tornou o mais notório desse grupo. Foram 100 e tantos que saíram no primeiro grupo, encheram um avião. Chegaram em Ezeiza, no aeroporto de Buenos Aires, e ali o governo argentino não queria receber ninguém. Já aquilo, a Argentina estava confusa, estava com o governo de transição esperando a chegada do Perón, né? E houve 2 governos de transição. Um que era o presidente do parlamento, o Raul Lastip, e outro era o Câmpora, que foi presidente interino, esperando o Perón. E a Argentina já estava caótica, situação caótica, né? Politicamente caótica. Tanto é que o Perón, quando desceu em Ezeiza, houve tiroteio no aeroporto. Eles baixaram no aeroporto, o governo argentino, que é o governo interino, não quis receber, e pressionando para que outros países recebessem. A Suécia acabou recebendo, a Suécia estava recebendo pessoas que estavam em abrigos da ONU, no Chile, e não queria receber, acabou recebendo esse grupo inteiro. Então, eles nem sequer entraram na Argentina. Ficaram ali 3 dias no aeroporto de Ezeiza, pegaram um avião e foram para Estocolmo. Tá? Esse primeiro grupo, que tinha brasileiros, né? e tinham, então, o Fayal, por exemplo, estava nesse primeiro grupo, estava junto com a Tânia, que já era mulher dele, acho, e não sei se tinha filhos já. Mas, enfim, esse primeiro grupo foi para a Suécia. Não passou pela Argentina, pelo aeroporto. Saíram para negociar com embaixadas, né, ali, saía com policiais argentinos acompanhando, né? E 2 ou 3, uma equipe. Né? Mas, enfim, não ficaram na Argentina. Eu fiquei 10 meses na Argentina, porque eu não tinha lenço nem documento. Eu não tinha documento nem dinheiro, né? Então, quem tinha dinheiro e documento tinha mais mobilidade, né? Então, eu fiquei, primeiro, onde desembarcamos foi em Corrientes, né? Corrientes, né? Na capital, lá, né? E um grupo, depois veio um segundo grupo que desembarcou também em Corrientes. Ali tem 2 capitais, né? Corrientes e Misiones, são 2 estados, a capital é Corrientes e outra é Resistência, mas é só separado pelo Rio. São duas capitais. Ficaram 2 grupos diversos, né? A maioria era brasileiro e chileno. Os que entraram na embaixada, a maioria na embaixada da Argentina. Quando eu entrei, tinha mais de 1.000 pessoas na embaixada. Entre crianças e velhos, adultos, todos, casados, solteiros, tudo. Homens, mulheres, mais de 1.000 pessoas. Eu entrei no 8º dia ou 9º dia do golpe. A embaixada já estava cheia, né? Então, ficamos lá 1 mês e tanto, no norte da Argentina, e eu consegui um endereço de uma amiga chilena e consegui uma passagem do Ministério do Interior, do Departamento de Imigração argentino, para ir para Buenos Aires, para tentar uma saída, né? E fui para Buenos Aires. Dias depois, eles trouxeram todo mundo que estava no norte para Buenos Aires. E nos abrigaram, quase todos nós, num hospital desativado que estava sendo reformado, que diziam que estava sendo reformado para ser um hospital psiquiátrico. Eles chamavam de nosocômio. Tudo isso eu conto nesse livro aqui. Ficamos ali e ficamos sem rumo, né?
houve um momento que o governo argentino tentou nos enfiar no meio do mato, lá longe de Buenos Aires. A gente já estavam sequestrando, matando gente para todo lado, ameaças para todo lado, né? Ameaças de todo lado, terrorismo desatado de todo lado. Os montoneiros, o F, fazendo ataques terroristas, o governo argentino, o regime argentino já fazendo os horrores que depois se conhece, até jogar pessoas vivas ao mar, né? E as centenas, né? E, enfim, já estava se vivendo esse clima na Argentina. Eu passei 10 meses em Buenos Aires, 9 meses em Buenos Aires, 10 meses na Argentina, assim, sem um. De repente, houve um golpe em Portugal, que derrubou o regime fascista, né? E nós vimos abrir-se a porta da esperança. Que não é do Silvio Santos. Enfim, abriu uma porta. Nós tínhamos, algumas pessoas tinham até conhecimento com portugueses que estavam exilados aqui no Brasil, que estavam voltando a Portugal, né? E aí fomos ao consulado de Portugal e pedimos e recebemos eles. Nos deram visto para entrar em Portugal. Nós tínhamos já um passaporte da ONU nessa altura. Eu tinha um passaporte chileno para estrangeiro, que eu tenho até hoje, que está aqui, ó, na capa desse livro aqui. Ó. A capa desse livro tem passaporte chileno, passaporte da ONU. Deixa eu ver aqui. Você está vendo, né? Tô. Passaporte da ONU, passaporte português e o brasileiro, que eu, no fim, nos últimos meses que eu estava em Portugal, eu consegui um passaporte brasileiro para voltar, né? Então, eu tinha esse passaporte chileno, mas quem é que ia dar visto um passaporte chileno? Deram visto, mas depois tiraram o visto, retiraram o visto, tinham dado. Eu bati na porta de 13 embaixadas, 13 embaixadas e consulados. Consegui um visto na embaixada, na representação diplomática da Noruega, e, ao mesmo tempo, surgiu essa porta aberta em Portugal, semi-aberta. E se abriu, e fomos um grupo de pessoas, brasileiros, e foi, além de brasileiros, foi mais algum, né, para Portugal, nesse momento, nesse quadro de abertura em Portugal, de mudança em Portugal. Não tinha mais Soares ainda, não. Agora, o senhor estava no exílio em Portugal, de repente o Brizola é expulso do Uruguai, pede asilo nos Estados Unidos pela política do Jimmy Carter, né? É recebido nos Estados Unidos. Como é que vocês começaram a articular para o Brizola ir para Portugal? Na mesma noite em que ele foi expulso, digamos, do Uruguai, né? Eu vi um relato do Trajano Ribeiro num livro aí que ele escreveu com o Brigagão. O Brigagão teve um papel importante nesse momento em Lisboa, né? Porque nós nos mobilizamos em Lisboa na noite desse dia. Há uma diferença de horário, né? Lá é mais tarde, né? 4, 5 horas mais tarde, porque aqui era tarde da noite, e nos mobilizamos. E o Brigagão foi um peão nisso aí, porque ele mantinha-se em contato com o escritor e jornalista que vivia em Porto Alegre, que estava em contato direto com o Brizola. Bom, daqui a pouco eu... Tinha o Flávio Tavares. Não, Flávio Tavares estava preso, estava também na mesma situação do Brizola no Uruguai. Ele foi poucos dias depois, ele chegou em Lisboa quase junto com o Brizola. Também conseguimos para ele lá, nós conseguimos. Eu falo nós porque quem acordou o Mário Soares de madrugada na casa de campo dele foi o Hermano Alves, tá? Que era um jornalista. A gente estava ali procurando os portugueses com os quais nós tínhamos contato direto ali, e todos eles tinham, assim, ficavam meio constrangidos de ligar para o Mário Soares de madrugada na casa de campo dele, porque era férias.
julho, né? Era julho ou agosto, não me lembro. Então, férias na Europa. E ele estava na casa de campo. E o Emmanuel Alves era casa de pau, pegou o telefone e ligou para ele. E ele deu ordens à embaixada, ao consulado português em Montevidéu, para conceder um passaporte para o Brizola ir para Portugal. O Brizola já tinha conseguido também a porta do governo americano. Ele conta isso, Brizola conta isso até com um certo assim, aquele jeitão dele, dizendo que ele já estava pensando em entrar no Brasil como um saco de batatas, que jogasse um saco de batatas ali, mas que ele resolveu testar a política de direitos humanos do presidente Jimmy Carter. E foi. Enfim, ele acabou tendo duas portas, grandes portas de saída daquela situação ameaçadora no Uruguai, porque o regime uruguaio seguiu o caminho do regime argentino, que foi o que há de pior aqui, que houve de pior aqui na América do Sul, né? Foi pior até do que o regime chileno, né? E já estava nesse caminho. O Flávio Tavares também viveu isso ali naqueles dias. O Flávio Tavares foi para lá na hora que ele não podia ir, mas ele foi, não sei, porque é uma loucura. Banido, estava no México, jornalista, atuante e tudo, mas ele esteve ali a ponto de ser fuzilado, né? Ele conta isso e é verdade. Agora, o Brizola acabou indo para os Estados Unidos já com essa porta aberta em Portugal pelo Mário Soares. E aí o Brizola chegou a Lisboa. Como é que vocês encontram o Brizola em Portugal? Nós encontramos com ele no aeroporto, chegando, né, em Portugal. Encontramos com ele no aeroporto, chegando. Aqui. A foto aqui, ó. Essa foto aqui. Depois você pega lá na internet, você pega o livro, deve ter alguma coisa disso aqui, né, que é livre para consultar, né? Então, está aqui, ó, a bandeira do Brasil, aqui está aqui. Aqui está o Arraiz, né? O Arraiz, e aqui está o Flávio Tavares, deixa eu ver se ele está aqui também. Não tenho certeza se está aqui, mas ele chegou aqui, está aqui embaixo, o Brizola com a dona Neuza e o Flávio Tavares. Aqui embaixo. A outra foto. Tá? Foi da chegada deles lá a Lisboa, né? E logo ali, e depois o Brizola ficou com um pé em Lisboa, morando, e um pé em Nova York, né? Durante esse tempo todo. E em Lisboa ele teve todo o apoio do governo do Mário Soares, né? Do PS, Partido Socialista, nós seguimos ali com esse apoio, e ele se fixou mais em Portugal, porque a partir de Portugal ele abriu as portas da Internacional Socialista, que lhe deu muito apoio, particularmente o núcleo mais forte da Internacional Socialista, que era o Partido Social Democrata Alemão, sob a liderança do Willy Brandt. Agora, como é que surge o encontro de Lisboa, São Maurício? Como é que começa essa discussão e os bastidores da montagem do encontro de Lisboa? Bom, isso aí foi resultado de muito entendimento mútuo, de conversas, de aproximações nossa com o Brizola, né? Nosso pequeno núcleo de brasileiros que se envolveram nisso aí, por exemplo, lá já nessa época vivia o Márcio Moreira Alves, que tinha expressão política, tinha um passado, mas ele nunca se envolveu nesse projeto, tá? Nunca se envolveu conosco nesse projeto, né? E o próprio Emmanuel Alves, que foi uma peça importante nesse momento crítico,
né, do Uruguai, do Brizola no Uruguai, nunca se envolveu conosco nisso aí. Fomos nós. Nós tínhamos o nosso comitê, tinha pró-anistia no Brasil, né, e pela democracia no Brasil, tínhamos jornal, éramos atuantes, né, que a maioria era do Partido Socialista, mas tinha gente que não era do Partido Socialista português. Tinha, por exemplo, o Frei Bento Domingos, que era um frei dominicano que nos apoiou, fazia parte do comitê. Tinha o Piteira Santos, que conhecemos na Argélia, e que era diretor de um jornal, um dos jornais estatizados portugueses. Quase toda a imprensa portuguesa foi estatizada, porque era privada, eles estatizaram as empresas privadas, estatizaram, estava vinculado assim, né, aos bancos, por exemplo, né? E ele era diretor do Diário de Notícias, o Piteira Santos. E outros mais, né? O Antônio Reis, que era deputado socialista, líder ali, socialistas, e outros mais, vários deputados socialistas nos apoiavam, né? Nós tivemos um apoio muito forte do Partido Socialista, que era, já desde o início era o partido mais forte de Portugal. Não é à toa que Márcio Soares foi primeiro-ministro e presidente da República, né? E ali foi líder durante muito tempo. Agora, esse encontro de Lisboa reuniu gente do mundo inteiro, que estava espalhado no exílio do mundo inteiro, né? A montagem disso tudo é uma engenharia, né? Como é que foi a montagem? Não, isso é muito espontâneo. As pessoas tinham interesse, né? Bom, enfim, foi montado o projeto, né? A ideia, o projeto, teve o abrigo do Partido Socialista Português, tudo isso foi o fundamental. A partir daí, as pessoas, né, foram contatadas e elas próprias buscaram o contato. Aqui no Brasil, houve uma articulação de trabalhistas gaúchos, né, e do Rio de Janeiro, né, o Dotel, o Trajano e outras pessoas se articularam no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Né? Da Europa, que estava ali, pertinho, né, de outros países da Europa, que participaram. Essas pessoas tinham interesse em participar. Elas se movimentaram para participar, essas pessoas que foram lá, né, para o encontro. Né? Agora, realizando o encontro. Ninguém foi convencido a fazer isso. Agora, me conte como é que foi os bastidores do encontro, né? O pessoal reunido em Portugal, como é que foi esse encontro? Bom, a infraestrutura o Partido Socialista nos forneceu, né? Local, a divulgação na mídia, eles já vinham fazendo isso. Há um episódio, quando houve aqui uma tentativa de golpe do general Frota no governo Kaiser, né? Estava um grupo de parlamentares brasileiros, eles foram a Lisboa e, no dia, o Partido Socialista montou para eles uma conferência para a imprensa internacional na sede, né, do Partido Socialista, numa das sedes do Partido Socialista. E, nesse dia, na noite anterior, houve a tentativa houve o conflito aqui, essa tensão aqui sobre a tentativa de golpe aqui, o confronto entre o Geisel e o Frota. Né? Eles encagaçaram. Todos eles tiveram medo de ir para a conferência. O secretário de Relações Internacionais do Partido Socialista Português, chamava Rui Mateus, ele foi e disse, olha, a conferência de imprensa está convocada, os jornalistas vão estar lá, né? E vocês não vão? Como é que pode? Vocês têm que ir, então, tomem cuidado, tenham cuidado, mas vão. E foram. E todos ficaram calados. Tinha senadores e deputados federais. E o Paulo Brossard foi o único que falou sem falar. Né? Era um conservador, tudo. E, enfim, foi feita uma conferência de imprensa ali, internacional, nesse dia, por acaso, né? Apoiada pelo Partido Socialista, apoiada e convocada
pelo Partido Socialista Português. Com outra pessoa no comando desse grupo, a conversa seria outra também, né? Talvez tivesse ali outro teor, mas o Brossard escorregou. Eu lembro do Alfredo Sirques, né? Fazendo no final uma pergunta para o Paulo Brossard. Senador, o que o senhor acha sobre a anistia no Brasil, a volta dos exilados, né, para o Brasil? Qual a opinião do senhor? Ele disse assim: meu jovem, eu não tenho conhecimento de existência de exilados brasileiros. Estão aqui, vieram por vontade própria. Aí o Alfredo falou para ele: mas, senador, eu tenho 2 prisões perpétuas. Eu tenho 2 prisões perpétuas. E ele disse: meu filho, o que foi que você fez? Meu filho, o que foi que você fez? E ele saiu assim. Enfim, houve a conferência de imprensa, foi muito concorrida, muitos jornalistas, e a nossa presença lá. Isso foi antes do Encontro de Lisboa. Enfim, isso é o folclore daquele momento. Agora, qual é a sua participação do senhor no Encontro de Lisboa? Eu fui uma das peças, né? Uma das peças lá no Encontro de Lisboa. No ato em si, eu secretariei o encontro, né? E redigi coisas, né? Enfim, fiz uma parte lá. No Encontro de Lisboa tinha um grupo o grupo da Europa e tinha o grupo do México, né? E muitas pessoas relatam que o grupo do México era o grupo mais radical, o grupo mais à esquerda. O senhor confirma essa informação ou não? O Teotônio dos Santos é mais de esquerda do que eu, pegou em armas, entendeu? No grupo do México tinha o Julião, que é um doce de pessoas. Um doce de pessoa. O Julião nunca foi um radical, né? Julião. Tinha o Neiva Moreira. Tinha o Neiva Moreira, que era de toda a atividade dele, a jornalística, né? O Neiva Moreira, que tinha uma ligação ali com o Brizola, que seguiam em frente. O Julião quebrou a cara aqui, tentou a sorte, teve que voltar e morreu anônimo no exílio mexicano, né? Que o país deve um resgate à memória do Julião, né? Todo mundo anda esquecido do Julião. Quem era mais radical? E o Dom Quixote de Andrade nesse encontro? Eu nunca fui um radical. Mas eu peguei em armas. Peguei e fui até o fim, até ser derrubado a tiros. Tá? Nunca fui radical. Eu sempre fui uma pessoa de bom senso, né? Sempre fui uma pessoa de bom senso. Os meus interrogadores, o primeiro interrogador devia ficar perplexo comigo. Era o então Coronel Medeiros, né? Ele devia pensar, porra, esse cara não é um sujeito, não é um maluco, não é um porra louca, né? Eu tinha uma atividade de bom senso, eu nunca fui radical. Quem era radical? Eu não vi esse tipo de debate lá. Qual que era o debate que se tinha, então, lá, senhor Maurício? Era o resgate do trabalhismo de Getúlio. Getúlio, a alma do trabalhismo. Porque o que veio depois é uma merda. É uma merda o que veio depois. Perderam a alma. Era o Getúlio. Era a alma do projeto nacional, né? Um projeto socialista, democrático, mas focado na nacionalidade brasileira, no conjunto do país, num nacionalismo, não um nacionalismo estreito, né? de patrioteiro, mas uma visão nacional do país. Esse era o problema. Para te dizer em resumo, isso está escrito nos documentos. Eu vou te mostrar aqui outras coisas que
talvez, eu não sei se você tem, né? Mas tudo isso aí está resumido aqui, ó, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na época, os participantes, os deputados, eles, mais tarde, eles imprimiram isso aqui, ó, foi impresso pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o Manifesto, o Programa e Estatuto do PTB, está tudo aqui, né? E o documento do Encontro Lisboa também está aqui, ó, está lá, está nos arquivos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, documentos do Encontro Lisboa. Então, tudo isso está aqui, está escrito. Tá? Eu não vejo, não houve nenhum conflito, fulano é mais radical. Agora, Santos, que você está muito ligado com a sua cabeça, com o Teotônio dos Santos, ele voltou do exílio 1 ano depois da anistia. Por quê? Por medo. Eu ia dizer, eu tinha compromisso lá fora, mas eu também tinha. Eu era professor na Universidade de Lisboa. Eu me pedi demissão da minha função. Já sabia da anistia antes da data da anistia, eu já sabia que estava vindo. Então, eu não renovei o meu contrato para voltar. Por que ele não voltou? Ele não voltou 1 ano, ele voltou 1 ano depois, porque teve muita gente que teve medo de voltar. Medo porque o governo era militar ainda, né? O medo, eu repito o que eu falei no início, o medo, às vezes, é paralisante, né? claro. Agora, o senhor tocou numa coisa importante. O senhor volta para o Brasil com a anistia. Como é que foi, depois de ter sido preso, sido trocado por um embaixador, anos de exílio, como é que é voltar a pisar no Brasil? O sentimento do senhor? Eu voltei cheio de esperanças, eu me empenhei profundamente em construir o PTB, né, com o Brizola. Eu trabalhei com o Brizola 10 meses. Eu fui assessor dele ali todo dia, né? Eu costumo dizer que eu só não carreguei a mala dele, né, a pasta, como eu carregava a pasta da Marina. O Alfredo tem uma história 50 vezes maior do que a da Marina Silva, e morreu agora, né? O Alfredo tem uma história incrível, carregar a pasta da Marina Silva. Então, eu nunca carreguei a pasta dele, mas eu fui assessor dele no Rio de Janeiro durante 10 meses. Depois eu resolvi voltar para Minas, eu cheguei, me implantei aqui em Minas Gerais, tentei tudo, mas perdemos a legenda. Perdeu a legenda era, digamos, o ícone de tudo, porque ela era o que representava o getulismo, né? E depois, essa é outra história. Nós aqui, quem iniciou a organização do PTB aqui fui eu, o Alex, não sei se você conheceu o Alex, né? Que ali se aproximou do Brizola. Em Nova York, ele, a mulher dele, e depois ele voltou, a mulher dele foi Neuza, chamava Neuza também, foi ali assessora da dona Neuza a vida inteira, né? Durante anos, né? E voltou, quando eles voltaram de Nova York, e, enfim, quem iniciou a organização do PTB aqui fui eu, o Alex, e o Genival Torinho, que era o único deputado federal aqui. Só que o Genival Torinho pulou fora do barco logo. Perdeu a legenda e pulou fora do barco, né? Ele ficou ali meio em cima, meio pulando, mas acabou pulando. Ficou esperando a orientação do Tancredo. Sai, não sai, né? Eu preciso começar a caminhar a entrevista para o final, São Maurício. Eu quero que o senhor me definisse a faculdade de engenharia do senhor em uma palavra. Olha, as faculdades todas, né? A escola pública é a alma do Brasil. A escola pública superior é a alma do Brasil. O Brasil é o que é pela universidade
pública. Inclusive, as grandes empresas que tem aqui na área de engenharia, bem ou mal, tem das melhores empresas do mundo. São corruptos todos, né? Você pode citar o Odebrecht, Mendes Júnior, Andrade Gutierrez, são competentíssimos. Todos foram formados, a maioria deles foram formados aqui, em Belo Horizonte, na Escola de Engenharia. Entendeu? Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, foram. Então, formou os melhores quadros. As universidades brasileiras formaram os quadros de pesquisa no Brasil. O que há de melhor é a universidade pública que formou. Até porque, na época, não tinha universidade privada, tinha pouco. Entendeu? E isso era um esteio do Brasil. Um esteio. Agora... Não só a escola de engenharia, mas a escola de medicina, né? A escola de farmácia e biologia e outras escolas da área, digamos, científica. E eu estou falando de Belo Horizonte, mas isso tem a USP, tem né, a Universidade de Campinas, tem a Universidade de Ribeirão Preto, tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essas universidades todas foram esteio do Brasil que é hoje, o que há de bom no Brasil. Agora, o senhor me defina, senhor Maurício, Belo Horizonte em uma palavra. O que é Belo Horizonte para o senhor? Belo Horizonte, quando eu vim para cá, era uma cidade ainda do interior. Foi modernizada no governo Juscelino Kubitschek, um visionário, né? Que construiu Brasília, um visionário. Ele fez tudo aqui, tudo. Isso aqui era um interior grande, né? Tudo modesto, tudo. Ainda era assim quando eu cheguei aqui, embora já tivesse as grandes obras, a Pampulha, né? Dos grandes prédios modernos, as obras do Niemeyer, tudo aqui. Começou aqui. Niemeyer começou aqui. Então, o Belo Horizonte deu um salto. Agora, deu um salto, isso aqui virou, quando eu voltei do exílio já, eu tinha passado, né? O meu exílio tem que somar 1 ano e meio de prisão. Né? O Ângelo Pesutti, eu tenho um livro da Memórias da mãe dele, que eu ponho uma carta dele, ele dizendo, quando nós voltarmos, ele morreu lá no exílio, né? Quando nós voltarmos, eu não vou mais entender o Brasil. Tem 10 anos que estou fora do Brasil, porque cadeia não é Brasil. Ele passou 1 ano e meio, como eu, na prisão, né? Cadeia não é Brasil. Então, eu contando 1 ano e meio, né? Foi 11 anos. Quando eu cheguei aqui, era outra a cidade. Uma imensidão, uma periferia imensa, as cidades próximas todas interligadas já. Isso aqui já é tudo que você possa imaginar de grandeza e de pequenez, tudo, de miséria, de tudo, e de uma violência sem mais tamanho, né? Desatada, descontrolada, completamente. Me defina, senhor Maurício, o exílio. O que é o exílio para o senhor? O exílio foi a minha circunstância, né? Saí banido, eu estava preso, esperando ficar lá uns 10 anos na prisão, como outros ficaram 9, 10 anos, né? E não saí pelos meus próprios pés. Eu saí resgatado ali, numa lista, né? Que eu não contribuí para ela, né? Estava lá preso, e, enfim, foi um aprendizado, né? Eu comecei a entender um pouco melhor o mundo na Argélia, que era uma outra cultura, inteiramente diferente. E, como eu disse aqui, tinha 8 anos de independência apenas. 8 anos. É um país grande, forte, uma população grande, uma cultura forte, muçulmana, 90%, quase 100% da população muçulmana, né? Então, era outro mundo. E ali, depois, fui para Cuba, aprendi. Eu vivi em Cuba, eu não só treinei em Cuba, não. Eu trabalhei lá, fui houve momentos que eu fui trabalhar, voluntário, né? E depois Chile, aquele processo todo no Chile, depois a tragédia argentina, ali, tudo, e Portugal.
Portugal, eu cheguei com uma revolução incandescente ali, né? Eu cheguei em agosto de 74, 4 meses depois do golpe de abril, da Revolução, né? E aí eu fui entender também as colônias portuguesas, o que estava acontecendo lá, né? Eu escrevo outro livro aqui, ó. Eu tenho outro livro aqui que eu lancei recentemente, que é esse livro aqui, ó. Tudo isso você vai ver lá na estante virtual, né? Que você pode pegar uns pedacinhos lá na estante virtual e ver o que é isso aqui, o prefácio, coisa, tá lá. Que eu falo sobre Portugal, todo o processo que eu vivi lá, e não só, eu não falo muito da minha vida. É claro que eu tenho que falar que eu estava aqui, né, para contar essa história. Eu estava aqui. Como que eu estava aqui, eu conto como estava, mas eu conto a história, né? Essa história das colônias também. O senhor falou que não conta muito da vida do senhor. Mas quem que é o Maurício Paiva? Eu sou eu e a minha circunstância, né? Eu ponho aqui até com destaque uma expressão do Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, que ele diz que eu sou eu e a minha circunstância. Eu vivi a minha circunstância, né? Eu não nasci feito, eu fui me fazendo para bem, para mal, fiz bem, fiz mal, mas eu vivi a minha circunstância, eu não fiquei quietinho em casa, né, fazendo crochê. Então, fui vivendo, seguindo o caminho, né, que também tem outro espanhol que tem um belo poema, né, que eu também cito nesse livro aqui, né, nesse outro livro aqui, que é o Antônio Machado, né? Aqui, eu cito aqui, vou até ler para você aqui. Deixa eu ver se eu acho. Você está terminando aqui a entrevista, deixa eu ver se eu acho aqui o poema dele. É uma beleza, né? Que resume muita coisa. Né? Que resume muita coisa. Não vou achar aqui agora. O poema dele diz o seguinte: Caminante, no hay camino. Se hace el camino al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estrelas en la mar. Esse é um poema do Antônio Machado. Gostaria de agradecer imensamente a entrevista, né? Vamos conversar de novo. E eu quero avisar os nossos amigos internautas, esse foi mais um programa Trabalhismo na História, contando a grande história de grandes brasileiros. Muito obrigado e até a próxima. Nada, as ordens sempre.